Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula. E hoje nós vamos abordar a aula sobre consultoria financeira e tributária para posto de combustível. Se o cliente te pedisse como analisar a empresa, qual a viabilidade da empresa para ele comprar, para ele adquirir, você saberia como fazer na prática? Então, eu vou trazer aqui pontos importantíssimos, específicos, que vão fazer toda a diferença. Então, se você quer vender um serviço realmente de valor para o seu cliente, você precisa entender sobre isso. Inclusive, nós vamos fazer uma análise do balanço, uma análise da DRE, na verdade, que é o mais, digamos, palpável, né, para a gente identificar no momento, para você verificar como você vai fazer isso com uma demonstração da contabilidade, que eu não vou nem utilizar a demonstração gerencial, pois as informações gerenciais podem ser modificadas conforme o interesse do cliente. E neste caso, ele nem fazia demonstração gerencial. Então, isso é muito importante para a gente entender. Vou te trazer aqui especificidades e apontar o que você deve observar, como você vai analisar, quais são os pontos principais. Então, vem comigo que essa aula vai ser incrível. Não perde. Vai ser muito bom para você ter uma base e quando você for trabalhar com posto de combustível, você já vai estar com o olhar treinado, porque uma hora vai chegar isso para você. E eu tenho uma coisa assim que eu gosto muito de comentar, é o seguinte, quando eu comecei a fazer consultoria, quando eu estava na graduação, comecei trabalhando com MEI, aí começou a surgir outras empresas, clínica dentista no lucro presumido, um desses casos foi posto de combustível, e às vezes eu me sentia bastante insegura, porque é parte do processo, a gente acha que, né, teoricamente a gente tem que saber tudo, mas a gente nunca vai saber tudo. Imagina quando eu estava ainda na graduação. Só que lá atrás, isso para mim foi difícil, foi um pouco complexo, eu fui lá observar o que aconteceu dentro do posto, fui entender a atividade, enfim. E isso me deu muita base para muitas questões que eu olho hoje de momento. Então, assim, entender um pouco da atividade, entender comportamento, saber algumas especificidades é muito importante. Porque numa reunião que você vai fazer com qualquer cliente, vamos supor, o cliente vai abrir um posto, ou então o cliente já tem um posto, ou o cliente quer comprar um posto de combustível, o empresário, você vai conseguir ter essa visão mais clara sobre a atividade e isso vai te ajudar a ter mais segurança e, acima de tudo, você mostrar para o cliente que você está dominando aquela atividade, que ele pode confiar no seu trabalho. Isso faz muita diferença na hora que o cliente vai fechar o serviço com você. Então, é tão importante você buscar, né, fazer esse link de conhecimento que eu estou te passando, ter essa visão e começar a ter uma ideia de como você aplicaria na prática. Isso vai fazer toda a diferença na sua aplicação da consultoria. Então, confie no processo, escuta o que eu estou falando e, assim, vá para o campo, vá para o mercado de trabalho, vá para as empresas, comece a fazer, porque isso vai te trazer muita base. Se você já tem escritório, você já tem clientes que você pode começar a fazer, pode fazer cases iniciais, pode entender um pouco mais. Se você está iniciando, pode começar com empresas mais simples, mas é importante que você entenda agora essa atividade que eu vou passar para você, porque eventualmente um dia ela vai chegar e você vai estar aí com uma visão ampla já de como atender essa atividade. Combinado? Então vamos lá. Segunda coisa, eu quero que vocês se inscrevam no Poder da Consultoria. Aqui eu estou dando, né, essa terceira aula que eu estou comentando aqui com vocês, mas o Poder da Consultoria já está liberado, já vai começar a nossa aula, né, nosso curso gratuito com 3 aulas a partir de segunda-feira, dia 19. Então, clica aqui, o link vai ficar aqui embaixo para vocês se inscreverem e começarem a aplicar, entenderem mais nas aulas práticas e aplicáveis como agregar valor. Lembrando, né, sempre conhecimento prático, específico, coisas que eu já fiz, e eu falo, você vai aprender com quem faz na prática, eu não tô aqui te enchendo, de teoria, ou então, a lei tal. Não é isso. Eu não quero que você entenda da lei específica, eu quero que você olhe as oportunidades que você consiga aplicar. Então, assim, aprenda com quem faz na prática de verdade. E eu faço. Quem acompanha minha rotina no Instagram sabe disso. Eu estou sempre fazendo consultoria, porque eu entendo, primeiro, é uma forma muito boa, né, de renda. Não só por isso, mas é porque me traz muito mais segurança para eu também poder trazer melhores aulas e, acima de tudo, é porque eu realmente gosto de fazer, assim, é maravilhoso trabalhar diretamente com isso. Eu amo a contabilidade, todas as áreas, mas, assim, esse contato com o cliente, de ajudar o cliente, para mim é fundamental. Bom, então, bora pro curso O Poder da Consultoria, clica aqui embaixo e se inscreva. Agora, eu vou começar compartilhando com vocês a nossa apresentação, a apresentação que eu preparei aqui para vocês, e inclusive vai ter, tá? Análise, eu trouxe o DRE para a gente analisar junto para você ver na prática como você faz. Então vamos lá. O que é importante aqui? A gente precisa entender o nicho de mercado. Um dos princípios da consultoria
que é fundamental, é você entender qual que é o nicho de mercado que o teu cliente vai estar inserido. Por quê? Porque é muito evidente que cada nicho de mercado tem um comportamento diferente. No caso no mercado dos postos de combustível, o que é muito latente? Que tem um impacto muito grande no setor, é a baixa margem de lucratividade. Então, via de regra, façam a linha de raciocínio. Quando você tem uma baixa margem de lucratividade, o que você precisa ter? Venda em escala. Quanto menor a margem de lucro, maior precisa ser a venda, porque você vai ganhar na quantidade. Lembrando que a gente está falando com uma atividade também que a gente tem um alto custo, não só da mercadoria, que é o combustível em si, mas na estrutura, né, para você inserir ali todo o sistema do posto de combustível. Então, o cenário exige que seja vendido em larga escala, então, para alcançar uma boa margem de lucro, e os postos mais rentáveis são aqueles que estarão na estrada e realizam vendas para caminhoneiros. Por quê? Porque a demanda é muito maior, vende muito mais litros, né? Comparar um caminhão com um carro. Então, o caminhão, eles vão comprar muito mais, a margem de lucro vai ser muito maior e vai dar muita vazão para esse posto de combustível. Então, essa é uma das premissas que a gente tem que analisar. Por quê? Porque você vai ver, eu vou te mostrar ali um posto que é dentro da cidade, esse que eu analisei. O que acontece? Eles não conseguem suprir essa venda da demanda que precisa ter para que essa empresa apresente lucro. E aí a gente vai ter diversos problemas na atividade. Porque investiu bastante, o custo é alto, tem substituição tributária no combustível, e aí a gente tem vários probleminhas aí que envolve que a gente vai analisar ponto por ponto, tá? Mas via de regra, um combustível é muito bom de ser um posto de combustível de ser comercializado em estradas locais onde tem grande movimentação de caminhoneiros, onde se tem uma demanda alta e pode verificar, parem para analisar as atividades que eu estava falando para vocês, que eu adoro, né, passar perto dos centros industriais, posto de combustível e afins, normalmente tem esse posto de combustível, e muitos desses postos têm aqueles locais de paradas do caminhoneiro, que é onde o caminhoneiro vai lá, para o caminhão para dormir, para comer, porque ele vai parar lá, vai abastecer, vai comprar no posto, vai ter várias funções ali dentro desse posto. Então é bem interessante, analisem isso a partir de agora, quando você passar no posto, você vai lembrar de mim do que eu tô falando. Esses postos de estrada que tem local para caminhoneiro parar, banheiro para caminhoneiro tomar banho, assim por diante. Por quê? Porque eles conseguem dar muito fluxo e demanda ali na compra de combustível, tornando essa atividade lucrativa. Por que tem um grande impacto no custo do combustível? Eu trouxe aqui um pouquinho de explicação para vocês do direito tributário. É uma coisa que provavelmente na faculdade você não viu de contabilidade, nem quem fez direito, se tem alguém do direito que assistindo também não deve ter visto, viu pouquíssimo, viu superficial. Mas agora, pegando um caso prático, a gente consegue entender um pouco mais. Então é importante a gente entender um pouco da teoria, porque a teoria, ela tem que embasa toda a nossa prática. Então, tudo que tem por trás da legislação, como que deve ser feito, tudo tem um porquê por trás. Então, não ignore muito essa ideia da teoria, sabe? É importante a gente ter uma boa base teórica, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Porque, principalmente quando a gente entra na parte da questão da tributação, vocês sabem que a legislação sempre vai estar presente, que a gente sempre vai ter que estar acompanhando, não só a legislação, a parte tributária no Brasil, no contexto geral, sempre vai estar mudando a tributação. Sempre a gente vai ter nuances. Talvez a aula que eu estou te passando agora aqui sobre substituição tributária, talvez daqui a pouco já não tenha mais, porque existem estados que já extinguiram, né, a substituição tributária, mas não é o que ocorre diferente do mercado de combustível. Por quê? É feito um sistema para tentar reduzir, melhorar ou simplificar a forma como a tributação é feita. Então, a tributação sempre vai estar em constante mudança. Por quê? Primeiro, a legislação sempre está mudando, né? Então, eles tentam modificar ali a forma como a legislação muitas vezes é aplicada. Vamos entrar em reforma tributária, que eu nem falo mais de reforma tributária, porque são tantos anos nessa balela que eu não tenho mais paciência. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o meu TCC de reforma tributária, nós estamos em 2023, 2021, tá? Que eu falei ainda sobre o impacto da reforma tributária nas pequenas empresas, no Simples Nacional. Então, assim, até hoje não saiu, o governo fica numa enrolação, é só aquela história para ficar ganhando ibope, mas na verdade não sai nada. Então, por isso que eu nem falo muito sobre isso. Mas é importante a gente entender que isso sempre vai estar modificando e que a gente sempre tem que estar estudando, mas, acima de tudo, que sempre nós vamos ter ótimas oportunidades. Porque muitas vezes a pessoa, o contador que atende aquela empresa, não estudou, não foi atrás, não se atualizou, isso é muito comum. Então, assim, existem um cenário de mudanças contínuas, julgamentos, gente, pessoal aqui da contabilidade, o que é importante a gente saber? Os julgamentos alteram a forma como o direito tributário, enfim, atua, né? Então, a gente falando
sobre a questão relacionada com imposto de renda, né? Vou dar um exemplo claro. A gente tem vários aí julgamentos que altera a forma como é tributado, como a gente teve há pouco tempo, a pensão, né, era isento de imposto de renda. Eu até fiz um post comentando agora esses dias no Instagram sobre a isenção do imposto de renda do aposentado e mais doença grave. Então é isento por tendinite, né, aquela doença do trabalho de digitar, de fazer coisas manuais, enfim, da pessoa ficar com problema na mão, conseguiu isenção do imposto de renda. Então, isso sempre vai estar modificando, assim como na empresa, quando a gente entra na questão do lucro presumido, lucro real, tem bastante impacto. Ah, vai ter reforma, tudo vai mudar, então vai mudar. Daí começa todas as discussões novamente, sempre vai estar em constante mudança. Isso significa o quê? Muitas oportunidades. É uma coisa que tem que estudar constantemente, sim, mas é uma coisa que também vai gerar muitas possibilidades de oferir rendimentos, tá bom? Então, acredite, foca na teoria, é muito importante a gente entender a teoria, porque no direito tributário o que a gente discute é a teoria, é a legislação. É o que aconteceu, o que está na norma, que está sendo aplicado na prática, ou o que está sendo aplicado na prática, e aí vem um julgamento e modifica a forma como vai ser tributado, como a gente teve, por exemplo, a exclusão do PIS e do COFINS do ICMS, né, da base do ICMS para cálculo. Então, assim, gente, é muito importante, muitas, digamos, oportunidades, mas a gente tem que pegar a base teórica também, porque isso é o que vai dar fundamento para você chegar lá na frente e para você vender com um serviço muito melhor. Então, vem comigo que a gente tem muita coisa para falar, tá bom? Então, vamos lá, substituição para frente. Quando a gente está falando de substituição para frente, então, os tributos referentes à circulação de mercadorias que são recolhidos de forma antecipada, com base no cálculo padrão e uma lista de produtos divulgado pelo CONFAS. Então, é o quê? Que é a substituição tributária que a gente tem no posto de combustível. Porque é feito para frente. O da primeira cadeia vai recolher das pessoas que recolheriam posteriormente. Então, ele recolhe da cadeia para frente. Então, ele vai ser responsável por recolher. A indústria, no caso lá, a gasolina, quando vai sair da indústria, ela é feito todo o recolhimento antecipado no processo. A gente comentou um pouquinho também sobre a aula, isso na aula de consultoria para mercados, tá? Então, substituição para trás, ocorre o processo inverso. Então, é realizada a chamada ST para ao inverso, né? O inverso da para frente. Então, o último indivíduo que participa da jornada do produto é responsável pelo pagamento, inclusive relativos aos processos anteriores de circulação. Isso significa o quê? O para trás, o que está lá na cadeia, né, o que está lá na frente, ele vai recolher de todo aquele que estava para trás. Isso significa o quê? Então, ao inverso do que é do que recolhe a tributação do para frente, o para trás daqui, ninguém recolhe na cadeia, o que está aqui atrás não recolhe, só o da frente. Exemplo do que acontece, indústria de leite, tá? Então, assim, quando tem aqueles produtores rurais que vendem leite, então tem a produção de leite, certo? Ok? Esse produtor rural, muitas vezes não tem internet, né? Não tem um equipamento, ou não sabe, ou tem internet, até, mas não sabe mexer no computador, vai ter mais custo, vai ter mais. Enfim, vai virar um transtorno, às vezes, para o produtor rural parar tempo para fazer essa parte. Então, como que é feito? O recolhimento da tributação não se dá aqui na primeira cadeia lá, quando o produtor rural retira o leite, né? É recolhido posteriormente somente na indústria. Então, assim, quando chega lá na indústria, a industrialização, enfim, todo o processo vai ser recolhido só lá. Então, depende muito dessa condição, que tem que ser analisado, tá? Mas, via de regra, o principal caso que a gente tem é esse, de que o produtor rural não vai recolher na cadeia inicial. Então, substituição do contribuinte. Nesse tipo, o contribuinte é substituído por outro, que também está envolvido numa cadeia do produto. Esse tipo de ST é comum em alguns casos, que a indústria paga os tributos e tira essa responsabilidade de quem realiza o transporte, por exemplo. Tá? Então, aqui é um caso específico também relacionado com o contribuinte. Ó, nesse tipo, o contribuinte é substituído por outro. Então, assim, aquele contribuinte é substituído por outro que deveria fazer o recolhimento. Então, como esse tipo de substituição é comum nos casos em que a indústria paga os tributos e tira a responsabilidade de quem realiza o transporte. Isso significa o quê? A indústria vai recolher a tributação e o transportador não vai recolher. Ele não vai fazer esse recolhimento. Quem faz é a indústria, ou seja, ela substitui o transportador que deveria recolher a tributação. No caso, ICMS de circulação, né? Então, é bem importante a gente entender, lembrando que o para frente é o que mais uso comum para a gente na contabilidade. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque
Nada impede que você vai trabalhar numa indústria, por exemplo, e você pega essa substituição para trás aqui, né? Que o produtor rural lá não recolhe. Quem vai recolher é a indústria. Então você vai ter uma ideia e já vai lembrar disso daqui que eu tô falando. Gente, olha só, é tanta coisa assim que vai começar a cair a ficha de vocês quando vocês começarem a pegar os casos práticos. Então, não ignore o conhecimento. Tudo que eu dou dando aqui para vocês vale ouro. Ok, então vamos continuar. Então, via de regra, a gente vai usar o para frente, que os tributos referentes à circulação das mercadorias são recolhidos de forma antecipada, tá? Então, via de regra, a gente vai utilizar isso daqui, como é o caso do combustível. Então, com a aula que eu te dei sobre o comércio de consultoria para mercados, mas essa daqui, você assim, ó, não tem como você não saber substituição tributária mais, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. O substituto contribuinte de direito, então recolhe o ICMS. Então, olha só, ele está aqui, ó, recolhe o ICMS próprio e o IST e passa para a próxima cadeia. Então, ele recolhe o ICMS dele e o ST. Tá? Então, repassa, né, o substituto contribuinte não recolhe ICMS, mas arca com o valor recolhido. O que se discute bastante, qual que é o problema da substituição tributária? É que a substituição tributária, ele onera, entre aspas, mais o produto, né, no caso, o combustível. Por quê? Porque ele não é passado a tributação para o consumidor. Então, via de regra, você tem uma margem, margem de valor agregado, que é a MVA, que se fala. Tá? Então, é o quê? Eles pensam assim, olha, aqui a indústria, ela está recolhendo o ICMS próprio, beleza, sei lá, se fosse 12, 18%, que seja. Ele faz uma análise, né? A indústria faz uma análise com base no CONFAS, com base no órgão vigente, que faz a margem de valor agregado. Significa o quê? Aqui na indústria está saindo combustível, por exemplo, por R$ 5, mas quando chegar lá no consumidor final, vai estar valendo R$ 7. Exemplo, tá? gente? Não sei quanto que tá. E o que, que vai acontecer? Então, eles vão recolher a substituição tributária em R$ 7, tá? R$ 7. Por quê? Porque lembra que o consumidor não vai pagar mais? Quem vai pagar vai ser o substituto aqui? Então, isso é bem importante a gente entender, porque o contribuinte acaba, teoricamente, pagando mais, porque não necessariamente vai chegar a R$ 7. Pode ser que chegue a 6,50, 6,90, né? 6,50 não, 6,90. Mas ainda assim, a gente tem aqui um custo maior para o contribuinte. Então, é por isso que se discute essa questão. Mas o objetivo da ST, nesse caso aqui, é você ter mais, digamos, o governo ter mais caixa rápido, né? Ter um recolhimento mais rápido. Então, faz o recolhimento inicial e ele não depende das outras cadeias. Ele tem o dinheiro de uma vez só, de forma líquida pela indústria, ok? Isso é bem importante a gente entender, porque assim faz todo sentido dentro da cadeia que a gente trabalha. E muitas vezes não consegue passar, né, todo o custo aqui para o consumidor, né, o posto de combustível, que é o que não recolhe ICMS, mas ele arca com o custo. Em relação à questão da tributação do posto de combustível, o que, que a gente precisa saber aqui? Tributação é lucro presumido ou lucro real, posto de combustível, tá? Ele não pode ser simples nacional. E o que, que é importante a gente entender aqui? Lucro presumido, alta margem e pouca venda. Lucro real, baixa margem e muita venda. Então, por que essa dinâmica? Porque é assim, ó, dentro do lucro presumido, a gente vai ter uma questão que a gente presume o lucro. Ou seja, você tem uma margem de lucro alta, e no posto de combustível acho que é 1,16%, não lembro direito, tá? Mas assim, se calcula que você tem uma margem alta e que você não depende de tanta venda de escala. Agora, no lucro real, não. Você calcula que você vai ter uma baixa margem de lucro, mas você vai vender muito. Então, aquele posto que não consegue alcançar ali o equilíbrio em si, vender muito, é relativo, né? Mas, via de regra, não alcançar esse equilíbrio entre os custos e aquilo que está sendo vendido, ele também não vai conseguir sobreviver no mercado. E, lógico, no lucro real, você consegue compensar os prejuízos que a empresa teve, ok? Porém, né, a gente está falando aqui de uma tributação que, via de regra, é um pouco mais alta. Então, tem que ser analisado cada caso, mas quando fica no prejuízo, via de regra, faz sentido o lucro real, porque você pode compensar. Eu até trouxe aqui esse entendimento aqui para vocês verem que essa fotinho que eu achei bem interessante, ó. A gasolina, cerca de 41% são impostos. Aqui a gente está falando de PIS e de COFINS 0,78, CID 0,10, que é o CID é o quê? É uma contribuição que modifica a forma como o preço do combustível se comporta no mercado também. Ele intervém no preço, né? O governo controla a CID e a CID vai ter intervenção imediata ali dentro da operação do combustível.
Então, o ICMS é de 25%, Petrobras fica com 29% e a distribuição e revenda 12%. Então, 41% do valor total é imposto, tá? Aqui, no etanol, 25% são impostos, 12% de CMS, PIS e COFINS 0,13%, distribuição e revenda 12%. Então, assim, só para você ter uma base, olha só, pensa que 41% são impostos, então significa o quê? Que o nosso custo é altíssimo do combustível. Então, agora eu vou trazer para vocês a análise da demonstração contábil. Então, o que aconteceu aqui nesse cenário? A gente tem empresa que estava funcionando ok, um posto de combustível, e essa pessoa, esse cliente que me contratou, né, que é o pai de uma aluna minha, ele queria comprar um posto de combustível, ele queria investir dinheiro. Aí ele perguntou: será que é viável investir dinheiro? Graças a Deus, a filha dele, que fez contabilidade, e buscou uma consultoria, uma ajuda para entender se era viável ou não. Então, assim, o que acontece na prática? Muitos empresários acabam comprando empresas falidas, empresas que não têm viabilidade, empresas que vão fechar no negativo. Ele, às vezes, pega o único dinheiro que ele tem, acerto, dinheiro, sei lá, que eventualmente ele ganhou em algum local para colocar numa empresa que é inviável. Uma empresa falida, uma empresa que não tem lucro, uma empresa que não entende nada. Acima de tudo, não entender nada é um grande problema. Mas, Bruna, existem franquias que a pessoa compra não sabendo nada, enfim. Isso é uma coisa, assim, que eu particularmente acho que você só pode investir. Eu, particularmente, com base no conhecimento que eu venho acumulando também, né, com a minha prática, consultoria, enfim. Você só pode investir num negócio que você não entende absolutamente nada quando você tiver outras fontes de renda, quando você tiver dinheiro tranquilamente, e você falar assim, ah, vou ver, vou investir nisso daqui para ver o que que dá. Porque o que que acontece? Via de regra, você precisa entender da atividade que você está se metendo. Porque se alguma coisa der errado, você vai ter que assumir a conta, você que vai ter que entender o que está acontecendo ali na empresa. Exemplo que eu vou trazer para vocês. Tem um conhecido nosso que ele pegou o acerto que ele tinha de uma empresa, que ele trabalhava em empresa grande e tal, ele era representante comercial. Exemplo, e comprou, pegou todo o acerto dele e investiu numa loja de bolo. Que era uma loja assim, parecida com a Sodier, mas é outra marca, que eu não lembro o nome. E ele comprou a franquia. E ele investiu todo o dinheiro ali. Agora eu pergunto para vocês: ele tinha outra fonte de renda? Não. Ele sabia fazer bolo? Não. Ele sabia como organizar? Não. Não, não, não. No máximo que ele fez treinamento. O que aconteceu com a empresa? Faliu. E não só isso que a gente precisa entender. Custos fixos altíssimos, tendo que contratar uma boleira, R$ 4.000, que era a pessoa que fazia o bolo. Investiu todo o dinheiro que ele tinha e mesmo assim, ainda pela projeção da franquia era 200 mil, mas passou de 300. Então, assim, tem vários erros condicionados. E, acima de tudo, a pessoa não entendia da atividade. Que, para mim, é um tiro no pé. Não faz o menor sentido. Então, se você precisa de atividade para vender, não faz sentido você querer investir todo o dinheiro que você tem numa atividade que você não domina e não sabe nada, tá? Então, isso é muito importante você entender. E aí, foi o caso, esse caso aqui que eu tô apresentando para vocês. Então, a pessoa, ela não entendia nada de posto de combustível, porém, o dono desse posto tinha uma dívida com esse senhor que queria comprar o posto, mas que, no entanto, ele queria investir dinheiro, ele queria ter outra renda. Só que aí é o que eu parei para falar para ele. Então, vamos analisar e depois eu vou chegar na conclusão final. Aqui eu estou trazendo o balanço patrimonial de 2021. Então, o balanço real que a contabilidade mandou para eles, que eles mandaram para mim e eu analisei, tá? Vamos por parte. O que você poderia analisar, por exemplo, no balanço patrimonial? Então, aqui a gente vai ter numerário depositar, tal, as contas no banco, ok, duplicadas a receber, até que vai por aqui, estoque de combustível, PIS e COFINS a compensar, não cumulativo a compensar. Ok, aqui a gente tem o imobilizado, veículos 410 mil, que eu não sei do que é esse veículo, deve ser o veículo utilizado para o sócio, deve ficar andando, enfim, não sei. Não deve ser o tanque, não deve ser caminhão para ele carregar combustível, via de regra, não. Depreciação acumulada, ok. Passivo, vamos olhar o que a gente tem aqui. Então, a gente olhou aqui ó, o ativo, tal. Vamos olhar aqui, tá, passivo. Então, tá, a gente tem aqui fornecedores, INSS a recolher, ó, a gente vai ver que tem uma dívida aqui, já não estava pagando, salários a pagar, tá, beleza. Provisão para férias, tal. Aqui a gente tem o parcelamento, então a gente já vê que a empresa já está indo mal, já tem um parcelamento. Capital de 100 mil, lucros acumulados, ó.
distribuição antecipada, lucros acumulados. No entanto, a gente tem um prejuízo de 344 mil. Ok. Aqui a gente está em 2021. Vamos dar uma olhada aqui na DRE. O que que eu gosto muito, assim, o balanço, gente, ele representa o, é, teoricamente, ele representa bem a empresa e tal, mas o bicho pega mesmo é no resultado. A DRE é o que você deve pegar, assim, ó, muito importante. Lá dentro do balanço, a gente vê dívidas, a gente vê o lucro e prejuízo acumulado, que é bem importante. Mas dentro da DRE, que é o que eu indico para você sempre, se você assistiu minhas aulas anteriores, a aula anterior de mercado, sempre monta DRE. Por quê? Porque aqui você vai ter o comportamento da empresa. Gente, você vai pegando isso daqui, assim, ó, já dá um estalo na sua cabeça e você vai ver como que ajuda esse teu processo de entendimento. Então, vamos lá. Venda de combustível. Então, a gente tem aqui 5 milhões. 5.500.000. Aqui a gente tem o custo, né, do combustível. Ó, vocês podem ver que aqui teoricamente a tributação não é muito alta. A gente tem aqui 21, que é ICMS sobre circulação de mercadoria, porque ele está vendendo mercadoria, ISS, Imposto sobre Serviço, então serviço no posto que é feito, né? PIS e COFINS sobre faturamento também, que não tem tanto impacto na atividade. Porém, olha só, o custo da mercadoria vendida. Então, estoque inicial menos estoque final, compras, né? Crédito de PIS e COFINS sobre compras, tal, estoque final da mercadoria. O que que eu quero que vocês parem para olhar? Olha que realidade que a gente tem aqui. A gente tem 5 milhões de vendas, 5 milhões e 500 mil, para um custo de 4 milhões e 500 mil. Então, assim, a gente tem uma venda alta, relativamente, né? Mas um custo muito alto também, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender. Ó, então, aqui a gente vai ter as despesas, honorários, pedágio, honorário advocatício. Então, aqui a gente fechou em 87 mil. Beleza. Só despesas com o pessoal, 360 mil. Então, pensa, a gente já está consumindo ali quase 450 mil do caixa. Despesas com reparo, conservação e tal, 68 mil. Despesa com uso e consumo, 80 mil. Despesas gerais, 219 mil. Então, aqui outras despesas com juros e bancários, a gente pode ver aqui, ó, despesa com multa tem 34 mil. Isso significa o quê? Que a empresa não tem dinheiro, está pagando as coisas atrasadas. Então, prestem atenção nesses detalhezinhos que você vai encontrar, porque esses pontos é o que vai fazer você entender a realidade dessa atividade. Aí, despesa com IPTU, taxa e tal, enfim. No que a gente chegou? Prejuízo de 24 mil. O que que esse dono desse posto alegou, querendo vender para o meu cliente? O que que ele falou? Olha, a gente coloca muita despesa de veículo, que é 136 mil reais. A gente coloca muito despesa de veículos, porque a gente, para ficar no prejuízo, que uma empresa emite nota para outra, blá, blá, blá. Ele ficou nessa. Aí eu falei assim, então, né, para o meu cliente, então, o que que você vai ter que fazer? Pedir para ele apresentar para você alguma demonstração gerencial, pelo menos que seja, de como que é o resultado real desse posto. Porque falar que ele coloca isso daqui como despesa, ele pode falar o que ele quiser. Só que quando você vai viver na prática, é outra realidade. Então, assim, via de regra, daí ele falava que sobrava, sei lá, 30 mil, 40 mil por mês. Então, assim, pensem, aí esse cliente meu ia comprar por 2 milhões de reais. Eu não lembro direito mais do caso, faz um tempinho já. Aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, o que a gente tem que analisar é o seguinte: quanto tempo que você vai demorar para entender essas atividades, o risco que você está correndo, você investindo esse dinheiro, qual que é o retorno que você vai ter desse dinheiro de investimento? Então, assim, a gente tem que analisar esses cenários. Lógico, é interessante ter uma empresa e tal, mas, assim, a que custo? Porque às vezes você vai fazer um investimento e esse investimento não vai te trazer retorno. Então, é bem importante você entender essa atividade acima de tudo. E essa pessoa que está te vendendo o posto te prova que efetivamente essa empresa tem lucro. Porque se for para você comprar uma empresa falida, e esse dono do posto, ele tinha outro posto na cidade, presta atenção, posto na cidade, mas que era na BR, na saída da cidade. Esse posto que ele queria vender era dentro da cidade. Então, lembra que eu falei no início para vocês da aula que a gente já pega o feeling, já relativamente vende pouco em relação ao custo que tem e não consegue tirar uma boa margem de lucro se tirar lucro, né? Porque o que ele está falando ali não tem como ser comprovado.
Não tem como comprovar que a despesa dele era colocado só para ter prejuízo. Então, assim, é tipo assim, uma furada. Eu jamais investiria numa empresa como essa. Por isso, gente, que eu falo, né? A contabilidade, ela tem o seu papel muito importante dentro das empresas. Só que o que acontece? E isso muitas vezes é ignorado. Agora, pensando numa empresa que vai ser vendida, qual que vai ser o comportamento? Sabe? Então, assim, você compraria uma empresa falida? E como que você vai comprovar que essa empresa tem lucro? É só através do balanço da DRE. Então, assim, é muito importante ter isso bem, digamos, correto, certo? Então, vamos aqui para o balanço de 2022. Aqui a gente tinha um balanço proporcional, né? Porque a gente não estava falando do ano cheio. Então, a gente tem ainda uma questão, mesmas bases ali inicial, tal, veículos, 559 mil, tipo, né? 560 mil de veículos. Vamos ver que a gente tem aqui as despesas. Vai pagar fornecedores, IR recolher, tá? Provisão sobre férias, encargos financeiros, juros apropriar, parcelamento da Previdência, ou seja, faz parcelamento. E assim, a empresa que está dando lucro não fica entrando em parcelamento, vocês concordam comigo? Fez empréstimo, tinha empréstimo. Então, assim, ó, prejuízo acumulados, prejuízo no exercício. Então, aqui, fechando o prejuízo. Então, vamos olhar aqui a DRE. Então, a gente tem a venda de 4.400.000. Deu uma diminuída, mas aqui a gente está falando proporcional, ó, 30/9. E aí a gente vai ter o estoque da mercadoria. Ó, pode ver aqui, ó, que o custo da mercadoria para combustível é em torno de 80%, tá? Mais ou menos. Então, isso é bem importante para você entender. Aí tá, beleza. Para o labore, despesa com pessoal, 232 mil. Despesa de conservação, 70 mil. Despesa de uso e consumo, 36 mil. Despesas gerais, 204 mil, que vai acumulando, né? Não, é só, quer dizer, só separar. Despesa com veículo, 114 mil, que segundo ele, eram as notas que ele colocava aqui do combustível. Despesa com cartão de crédito, ó, despesa bancária, juro, 84 mil de juros, gente. Pensa, né? Que não dá. Aqui, para mim, já foi ó, 84 mil de juros, tá? Então, pensa, com o que ele está pagando 84 mil de juros, sendo que é uma atividade viável? Então, assim, via de regra aqui, fechando o prejuízo novamente. Então, o que a gente tem para analisar em relação a isso? Que atividade é uma atividade muito, com custo muito alto, que a pessoa que ia comprar não entendia nada da atividade de posto de combustível, então ficaria mais complicado. Outro requisito, o posto de combustível dentro da cidade, como eu analisei com vocês, então havia pouco gasto. Eu já fiz uma outra análise do posto de combustível com uma aluna do curso também, que inclusive tem a mentoria gravada, que o pai dela tinha posto de combustível. E o cenário, gente, era a mesma situação. Mesma situação, posto dentro da cidade, problemas financeiros, não conseguia ter uma margem alta, porque era muito custo muito alto do combustível e assim por diante. Eles conseguiam ganhar mais só na parte da conveniência. Então, assim, a realidade sempre é a mesma. E daí eu fiz análise com os clientes, mostrei esse panorama e no final, lógico que ele acabou não comprando. Falei para ele, olha, diante desse cenário, se você colocar uma projeção, mesmo que esse posto faturar 20 mil, né, colocando ali as despesas que ele falou que teria, a gente conseguiria ainda fazer uma projeção para você receber esse teu investimento em 5 anos. Assim, ó, num cenário muito bom, tá? O que dificilmente iria acontecer, porque eu acho assim que é uma atividade totalmente inviável, que estava no prejuízo, mas que o dono estava tentando vender para se livrar, tá? Então, basicamente foi isso e ele não acabou não comprando o mesmo posto. Bom, então, dei tudo que eu tinha para dar a aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Deixa aqui para mim seu feedback aqui nos comentários, o que você achou da aula, o que você aprendeu, se você quer me falar alguma coisa, enfim, ou me chama lá no direct no Instagram. Por falar em Instagram, me segue no @contadorabruna. Já se inscreveu no canal? Então se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o nosso evento O Poder da Consultoria, que o link vai ficar aqui embaixo. Começa segunda-feira, dia 19 de junho. Então espero você e até lá. Um beijo.